Bom dia a todos. Hoje, aqui na Academia Sul-Rio-Grandense de Direito do Trabalho, estaremos com o juiz do trabalho titular da 9ª Vara. Bom dia a todos. Então, estaremos hoje aqui na Academia Sul-Rio-Grandense de Direito do Trabalho com o juiz Colucci. Vou tentar localizar o Colucci. Aqui está ele. Vamos ver se eu consigo colocar o Colucci aqui ao vivo. Vamos ver. Transmitir com Colucci, adicionar. Bom dia, Colucci. Bom dia. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Tudo certo. Já E estamos ao contigo? vivo. Olha, a Beth ali Opa! já está nos assistindo. Os Que amigos bem. já estão entrando. Tudo ótimo. Que legal. Eu vou, já como se trata aqui a ideia da... Opa, virou. Tem que ficar sempre retinho, Colucci. Isso aí também eu não sabia. Não pode virar, ele não vira. Tá. É assim, é. Tá. Todo Vamos mundo só aprendendo. acertar. Todo É mundo verdade. igual, é isso aí. É a tua primeira live, Colucci? É a primeira. Primeira live, Eu muito bem, então tá. Você eu vai ver gravei que é com a bem... professora, gravei com a professora Marta Citone, mas foi uma gravação para ela usar depois, a nossa confreira, né? Então, claro que tenho participado de várias videoconferências, várias reuniões telepresenciais, né? Mas aí se usa as plataformas maiores aí, enfim, o que permite mais gente, o Zoom, o Os teus Google alunos Meet. estão entrando. Os teus alunos também estão entrando. Dá um oizinho aí para eles. Assim. Oi, tudo bem? Colucci, é o seguinte, eu vou te apresentar, tá? É uma sugestão aqui do pessoal da academia que a gente apresente os acadêmicos. Então eu queria só falar algumas coisas, embora eu acho que todo mundo que está te assistindo te conheça. O Luiz Antônio Colucci foi juiz em Passo Fundo, atual titular da 9ª Vara, é mestre em Direito pela Universidade Federal de Passo Fundo, professor de vários cursos de especialização e o título atual, muito importante, que é vice-presidente da ANAMATRA, a Associação Nacional dos Juízes do Trabalho. Então, o tema, assim, não podia ser melhor, né, Colucci? Justiça do trabalho nesses novos tempos, assim. Então, é muito interessante. Eu estava vendo no jornal hoje, o Brasil, infelizmente, está arrumando do 4º lugar para o 1º lugar em número de mortes. Então, sendo aqui superado pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido e pela Rússia apenas. Então, é uma tristeza que isso que nos acomete. Então, a gente começa a chegar as notícias das pessoas mais próximas, e isso nos entristece. Mas nós temos que dar uma resposta, né, como juízes, e eu acho que a tua posição é privilegiada para nos contar, assim, um pouco em termos de Brasil, o que acontece. No momento que aqui se discute no Rio Grande do Sul a regulamentação das teleconferências, que ainda a gente não tem uma regulamentação no âmbito do nosso regional, mas que parece que está saindo essa semana, não é, Colucci? Então, são muitas questões, o direito do trabalho vive de crises e nós estamos mais numa, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho, fazendo as considerações assim gerais, né? Qual é a importância, né, da justiça do trabalho nesse momento para a sociedade brasileira? Tu não te preocupa que a live interrompe bastante, mas é para dar tempo, por exemplo, das pessoas entrarem, de se organizarem. Agora é que são 9 horas, então, tecnicamente, a gente está começando agora. Então, eu vou passar já a palavra para ti que nos explique um pouquinho qual é a importância, então, da justiça do trabalho desse momento. Bom dia, Luciane. Bom dia a todos os que nos assistem. Né? É uma honra para mim, né? Uma satisfação muito grande poder fazer parte desse projeto que você está liderando, da nossa Academia Sul-Rio-Grandense de Direito do Trabalho. É importante que a academia possa sair efetivamente da sua sala, né? Do seu ambiente, da sua academia restrita, para levar, para atingir, para buscar
um público maior, enfim, transmitir as suas ideias. E é tão interessante esse trabalho, né? Eu estava acompanhando a semana passada o confrade André, se não estou enganado, dizendo entre nós há divergências, né? Então, por exemplo, se nós pegarmos a ADI 6363 da medida provisória 936, há uma profunda divergência, né? Por exemplo, o confrade André e outros tantos entendem válida, entendem correta a medida provisória 936 para este momento de pandemia. Mas, no meu ponto de vista, ela traz também um retrocesso, tudo dentro desse contexto, né? De, apesar da pandemia, apesar da crise que nós estamos vivendo, você pontuou isso muito bem, nós também não podemos permitir que haja esse retrocesso tão grande. A medida provisória 936 é, de fato, na essência, inconstitucional, porque o artigo 7º, inciso 6, assegura a negociação coletiva, assegura a intervenção, a necessária intervenção sindical, né? Então, neste momento de crise, se abranda ou se flexibiliza esse conceito para, enfim, poder possibilitar que os benefícios possam atingir ou possam chegar aos trabalhadores e, por que não, aos próprios empresários. Então, mesmo que suplantada, e vamos ter que suplantar a questão da constitucionalidade em razão dessa decisão liminar, dessa decisão primária do Supremo Tribunal Federal, nós temos ainda que enxergar que há um prejuízo e que o empregador deveria se acautelar totalmente e buscar o sindicato nessas negociações para que ele mesmo possa ter uma maior segurança jurídica. Então, veja como é interessante toda essa questão, toda essa matéria. Nós podemos voltar ainda mais um pouquinho, por exemplo, na medida provisória 905, aquela que pretendia instituir o contrato verde-amarelo e que posteriormente perdeu o prazo, e antes de perder o prazo o governo retirou a medida provisória. Ela foi editada, havia sido editada lá atrás, em novembro, até mesmo antes da crise do coronavírus. Agora, depois, aqui no final, estavam tentando utilizar o coronavírus para colocar a MP 905 em votação. Felizmente, ela não foi aprovada, ela foi derrogada, na verdade, né? Foi abortada, né, o projeto da MP 905, que, além de discutir o contrato verde-amarelo, discutia uma série de outras questões, né, uma série de outras reduções, mexendo em diversos dispositivos e artigos da CLT, como, por exemplo, a instituição total do trabalho aos domingos, a diminuição da fiscalização, da auditoria fiscal do trabalho e tantos outros dispositivos. Então, dentro desse contexto todo, Luciane, é que entra a Justiça do Trabalho e por isso o tema me pareceu tão relevante para este momento, para que a gente possa refletir um pouquinho sobre a atuação da Justiça do Trabalho. Ela que é essa instituição com a finalidade, com a função de pacificar os conflitos trabalhistas, com a função de regular as relações entre o capital e o trabalho. Quando o patrão e o empregado não conseguem se ajustar, aí sim entra a Justiça do Trabalho para ajudar, em nome do Estado, a pacificar os conflitos de natureza trabalhista. Bem, mas, Colucci, então a gente, falando em termos gerais de leis, você veria algumas críticas com relação à questão do sindicato, mas a MP 927 estabeleceu o teletrabalho, férias. Na tua avaliação, essas outras medidas que não envolveram a questão da negociação coletiva e que lançaram, também sofreriam a mesma crítica da 936? Ou você acha que, por exemplo, num primeiro momento, foi uma resposta possível? Porque o que a gente tem visto é que os países não acertam de primeira.
e não é questão, não se trata de países em vias de desenvolvimento ou países que estão já com patamares socioeconômicos mais elevados, com um PIB melhor, não se trata disso, se trata que ninguém estava preparado para esse momento, essa que é a verdade. Isso, de uma certa forma, unifica todos os governos e os estados no seguinte sentido: tem que dar uma resposta. E as respostas à crise nem sempre são tão positivas. Por exemplo, a Argentina saiu bem, me parece, e inclusive isso fez com que o presidente deles tivesse uma valorização da sua atuação. Ele inicialmente determinou que não haveria despedida nos primeiros 60 dias da pandemia, da decretação do estado de calamidade. Não foi o que se seguiu aqui, a gente não teve uma garantia de emprego assim nesses termos. Então, as medidas podem ser questionadas, e depois elas foram complementadas, e depois veio o bem. Enfim, foram se sucedendo uma série de medidas provisórias, e embaixo de uma ansiedade geral e uma preocupação geral da sociedade. Como você acha essa medida provisória, e como eu vou já passando um pouco para a questão da Justiça do Trabalho, como é que você acha as respostas da Justiça do Trabalho nesse primeiro momento? Porque o que a gente vê é se aumentou o pedido de antecipações de tutela, aumentaram os pedidos de mediação em nível de segundo grau, né? Os sindicatos buscando o judiciário para mediar os conflitos, e também não se pode dizer que aumentaram o número de ações, mas aumentou bastante o número de desemprego. Então, qual é a resposta da Justiça do Trabalho nesse primeiro momento? Assim, eu queria que tu fizesse um panorama geral para nós. Bom, a resposta da Justiça do Trabalho é muito rápida, muito efetiva nesse momento. Já eu complemento essa resposta, só para a gente não esquecer de mencionar a MP 927, né? Que trouxeram respostas neste primeiro momento, isso não há dúvida. A própria 936 trouxe uma resposta de permitir um pagamento de salário com redução de 25%, 50% ou 70%, de permitir uma suspensão do contrato com o pagamento do salário limitado ao seguro-desemprego. Veja, antes de não ter nada, é melhor você pegar alguma coisa. Por sinal, há uma reportagem interessante do G1, da semana da quinta-feira, da sexta-feira, conversando com os trabalhadores. E você percebe, você chegaste a ler, né? Sim, por isso que eu achei interessante. Você percebe ali um conformismo, né? Você percebe ali que é melhor pegar isso do que não ter nada. Bom, agora, o que o Brasil precisa pensar, o país, né? E aí poderia e deveria se inspirar nas demais nações aqui da América do Sul, da Europa, aonde há a proteção integral. Deveria ser garantida a remuneração integral dos trabalhadores neste momento. Essa é uma situação provisória, temporária, que vai passar. E depois nós temos que seguir. Quer dizer, para o próprio Estado, para a própria economia, é muito ruim que o trabalhador esteja recebendo menos, porque ao receber menos, ele não vai pagar contas, né? Vai deixar de pagar alguma conta. Num dos depoimentos que a gente leu, e a gente sabe, você é obrigado a comprar produtos de qualidade talvez inferior, produtos mais baratos, ou até mesmo, o que é pior, economizar na comida, comprar menos, fazer pratos, enfim, diferentes. Então, tudo isso também é ruim, não só para a saúde e a integridade física dos trabalhadores, como das próprias empresas que não vão circular. E a 927 também tem esse problema. Interessante, Lucene, aqui é um alerta que a gente já pode fazer, que o relator da medida provisória 927, que ao invés de pensar em melhorar a 927 e tratar dela somente nesses aspectos agora, para este momento da pandemia, está pensando em botar um jabuti lá dentro
em acrescentar aquilo que foi sepultado na medida provisória 905. Tenho a impressão que ele não vai conseguir isso, mas já é uma ameaça que preocupa muito. E ainda voltando a 927, eu acho que há que se fazer também um cumprimento, porque os empregadores, muitos conseguiram manter suas empresas, seus negócios, utilizando o trabalho remoto, não é mesmo? Nós, da Justiça do Trabalho, nós do Poder Judiciário como um todo, estamos trabalhando remotamente, usando as ferramentas que temos à nossa disposição, usando a internet, usando o PJE, o processo judicial eletrônico, para dar sequência ao nosso trabalho. E aí é que entra, sim, a importância da Justiça do Trabalho. Nós podemos ver, Luciane, me permita eu dividir isso em duas partes, talvez 3 partes até, para ficar melhor. Uma parte é essa parte nossa, dos juízes, dos servidores, dos operadores do direito do trabalho como um todo, os advogados, os peritos, nos adaptando a essa realidade. Mas falando basicamente de nós juízes, quer dizer, nós estamos aproveitando este momento para trabalhar nos nossos processos, fazendo as sentenças, né? Havia algumas sentenças pendentes que estão sendo proferidas, que estão sendo prolatadas, despachos, há colegas que já estão revisando os processos para ver se não ficou nada para trás. Então, aproveitamos esse momento, né, também com as dificuldades que nós temos de ficar em casa, de cuidar da família, cuidar dos nossos filhos, cuidar das tarefas domésticas. Com todas essas tarefas, ainda assim estamos também fazendo o nosso trabalho, o que é justo, o que é correto, não tenho a menor dúvida. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto das decisões envolve aquilo que foi feito para o combate direto do coronavírus. Várias decisões nossas estão envolvendo a destinação de recursos só interromper, para o... Pois não. Aqui pois não. O Raimar Machado, aqui, ó, o nosso futuro presidente aqui da Academia Sul-Rio-Grandense. Bom dia, Raimar. Que bom. Tá bem, nosso futuro, só para cumprimentar o nosso futuro presidente. E enquanto isso, toma uma água. E agora, sem dúvida. O segundo ponto. Vamos o lá. Segundo ponto. Permita-me também cumprimentar o confrade Raimar, né? É um homem de coragem, né? Que aceitou esse desafio de suceder aos nossos 2 primeiros grandes presidentes, o André e o Gilberto, né? Então, parabéns, Raimar. Sucesso, tenho certeza que a tua gestão será brilhante, como tu és, né? um grande advogado, mas principalmente um grande acadêmico e defensor do direito do trabalho. Então, essas decisões envolvendo a compra de respiradores, a compra de ventiladores, recursos destinados à pesquisa para que se encontre a cura, né? Que se encontre a vacina, que se produza remédios, né? Então, vejam como tantas e tantas decisões proferidas no dia a dia. É um trabalho nosso, dos magistrados, mas também é um trabalho dos advogados, é um trabalho do Ministério Público do Trabalho, enfim, de todos aqueles que pediram, que entraram com a ação civil pública, enfim, nesses processos em que nós podemos, sim, atuar dessa forma. Então, esse é um trabalho muito interessante. Segundo informações da revista Veja, que apontou, entrevistou, enfim, com informações da Anamatra, na semana passada já eram mais de 203 milhões de reais que a Justiça do Trabalho havia destinado para essa finalidade, para essa função. Então, isso é um trabalho brilhante. Isso, sim, é um exemplo da responsabilidade social da Justiça do Trabalho, né? Ela que é essa justiça social por excelência, que tem essa finalidade, essa responsabilidade tão grande, né? E o terceiro ponto, eventualmente, Luciane, me esquecer algum detalhe, você vai me cobrando aí para a gente fazer esse bate-bola tão legal das lives como tu tem conduzido
até aqui. E o terceiro ponto, e não menos importante, e talvez aí até mais essencial, são as medidas, as ações, as decisões diretamente relacionadas aos trabalhadores, né? Destinadas àqueles que têm que executar o trabalho nesse momento de dificuldade tão grande. E às vezes até de prevenção, ou de grande prevenção, né? É o caso da interdição de um grande frigorífico, porque isso lá na região de Passo Fundo, o nosso tribunal acabou confirmando essa decisão dos colegas de primeiro grau. A nossa região, né, Colucci? Da nossa região, aqui do Rio Grande do Sul. Sim, né? sim. Não, a nossa região Passo Fundo, claro, sim, claro. Minha e tua, né, Luciane? Somos conterrâneos ali, isso mesmo. É verdade, é verdade. Muito bem lembrado. E aí nós, essa decisão, por que foi tomada? Porque lá dentro do frigorífico, ou naquele frigorífico, constatou-se um foco muito grande de coronavírus, né? Diversos trabalhadores foram afetados. Infelizmente, a empresa não observou, a empresa não tomou os cuidados necessários. Quer dizer, essa é uma outra decisão da nossa parte. Lá na Namatra, quando nós quando começou aí a crise, nós colocamos quem podia para o trabalho remoto e colocamos diversos recipientes com álcool gel, né? Afastamos as mesas para que o pessoal pudesse trabalhar com segurança. A maioria das empresas, muitas das empresas fizeram isso, contudo, outras tantas não fizeram. E aí entrou a Justiça do Trabalho para que ela tivesse que determinar a esses empregadores o fornecimento do álcool gel, o fornecimento de máscaras, o fornecimento de luvas, né? A observância a proteção daqueles trabalhadores que estão em situação de risco, né? Os trabalhadores com doença ou com mais de 60 anos e assim por diante. Então, veja, e são assim inúmeras ações. Se tu me permitires ainda, é uma sugestão para quem nos assiste, no site da Namatra, nós temos na aba onde fala imprensa, no último item daquela aba, está escrito lá coronavírus, ali tem uma série de decisões dos colegas do Brasil afora. Nós criamos esse banco de dados, inicialmente pensamos que deveria ser para atender apenas os associados, enfim, apenas os juízes, mas aí a necessidade e os pedidos foram tantos, e o próprio CNJ também tem o seu banco de dados, que acabamos abrindo, e há uma consulta muito grande. O nosso tribunal também, eu vi, também tem esse banco de dados que permite a qualquer um dos interessados acessar ou para estudo ou para decidir qual caminho vai seguir, se vai propor uma ação ou vai fazer uma defesa e assim por diante. Então, veja... Muito bem, que bom. Isso aí, a Justiça do Trabalho... Temos que caminhar. Com tudo isso, nós não paramos, não estamos parando, não vamos parar, né? E estamos também fazendo a nossa parte. É nossa responsabilidade, sim. Somos remunerados pelo Estado para isso, sim. Mas, de imediato, de prontidão, nós assumimos esse compromisso, né? E desde o início da crise e do isolamento social tão necessário, nós assumimos então essa responsabilidade com a sociedade brasileira, com os cidadãos brasileiros. Muito bem. Então, Colucci, assim, eu vou tentar pontuar o que mais ou menos você falou, assim, e a gente aproxima um pouco as ideias. Então, primeira atividade, o trabalho remoto. Então, por exemplo, a própria Justiça seguiu, de certa forma, o que a 927 indica, o teletrabalho, o trabalho à distância. A gente acabou se conformando com essa ideia e fomos para o trabalho remoto. O segundo momento, as decisões que abarcam o máximo possível a sociedade, ou seja, destinação de ações civis públicas, etc., para o bem, para respiradores, hospitais, atendendo a própria questão da saúde da pandemia. Uma terceira
questão que sublinhaste muito bem é a questão do atendimento ao próprio trabalhador, ou seja, medidas de segurança para o trabalhador que, através das decisões, foram implementadas, ou seja, fornecimento de equipamentos de proteção, especialmente para aqueles que estão na linha de frente, etc. Mas eu queria aproximar alguma questão mais nossa, que é a seguinte, eu gostaria de... vou fazer uma pequena digressão, mas já vou tentar te fazer uma pergunta mais direta. A presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, aqui em âmbito americano, a juíza Elizabeth Benito, em 14 de abril agora, ela menciona que a Comissão Interamericana editou uma resolução número 1 de 2020. E nessa resolução ela diz como os países vinculados à OEA deveriam agir com relação à pandemia. Dá várias sugestões para que se mantenha o Estado Democrático de Direito, para que não se aproveite justamente o momento para implementar leis que não são discutidas com a gravidade, com a ponderação devida. Mas ela coloca algo muito importante que diz diretamente ao teu primeiro ponto, ao trabalho remoto. Ela diz assim: o acesso à informação verdadeira e confiável, assim como a internet, é essencial. Não precisaria ser ela declarar, qualquer um de nós saberia, mas o importante é a posição de quem fala, né? E o que a gente tem aqui, visto o problema de queda de internet, e uma notícia, parece que é da Folha, 70 milhões de brasileiros, de ontem, né, não têm acesso precário à internet na pandemia do coronavírus, o que levou, por exemplo, a que eles não pudessem sacar o Corona Voucher, e as filas se formaram nas calçadas, na frente da Caixa Econômica Federal, e essas pessoas estavam expostas a problemas de saúde. Por quê? Porque justamente não conseguiram fazer a transferência do valor por meios eletrônicos, porque precisam da internet, enfim. Então, de novo, a gente tem ouvido essa questão das desigualdades agravadas, e isso é uma problemática recorrente, não só em termos de Brasil, mas em termos de América Latina no geral. A questão do acesso à informação, também, além deste, a gente teria o acesso à justiça, Colucci. Então, isso assim seria, para o teu segundo e terceiro ponto, é a questão do acesso à justiça, que no item 23 dessa resolução é dito o seguinte: que, na medida do possível, os países tentem atender o acesso à justiça de toda a sua população, porque, em termos de direitos sociais, culturais e ambientais, a justiça prestada nesse momento de pandemia, ela é emergencial. Por exemplo, a gente pensa em liberação de fundo, alvarás que estão na justiça, e agora a gente tem esse dilema e essa grande discussão, que eu diria que está meio a meio, que são a questão das audiências. Como fazer numa situação dessa, de internet que não funciona ou de dificuldade? Mas, por outro lado, a gente tem aquela parte da população que está atendida e que funciona. Então, atendemos em parte, ou se nivela por baixo e não se atende ninguém, ou se faz o nosso possível dentro da medida. Me parece que a orientação aqui da Corte Interamericana é muito clara. Faça-se na sua medida. Como parece que são os direitos sociais, né? A ideia da progressividade dos direitos sociais é na medida do possível, na medida que o Estado consiga. Orientando também essa resolução que o Estado se financie o máximo possível. Eu gostei da sua fala, que diz que os empregados deveriam ganhar não só parte do salário e serem complementados por esse suplemento estatal, que é quase um seguro-desemprego dentro do próprio contrato de trabalho. Mas a pergunta é como financiar tudo isso, né? Essa é uma pergunta que não quer calar. E a segunda questão é essa: como nós da Justiça respondemos, né? Então, vai uma terceira pergunta aqui para ti, para nos responder. Se quiser. Muito oportuno, né? Muito pertinente essa tua ilustração, vamos dizer assim, né? De fato, é uma dificuldade muito grande que nós estamos tendo no dia a dia para essa questão das audiências. A audiência inicial, a audiência de conciliação, enfim, não há dificuldade, né? Não há dificuldade maior, mesmo que eventualmente caia o sistema,
não há o problema. O nosso grande problema vai ser na realização das audiências com as instruções, né? Tanto nas audiências unas do procedimento sumaríssimo, quanto nas instruções do procedimento ordinário, né? Como é que nós vamos enfrentar isso? Nós ouvimos a semana passada um depoimento de reclamantes e suas testemunhas dizendo que não tinham recurso para ter a internet, para custear a internet, e estavam pedindo, né, requerendo que a reclamada, enfim, fornecesse os recursos para que pudessem participar da audiência, né? Eu penso que nós poderíamos ter um pouco mais de cautela nessas audiências, né? Temos essa dificuldade enorme, ninguém... parece né, que ninguém está... Os próprios advogados são contrários à realização dessas audiências de instrução, tá? A necessidade do deslocamento das pessoas, do reclamante, do empregador, das suas testemunhas, saindo da sua casa, pegando o ônibus, talvez, né, tendo que ir ao prédio, ao escritório do seu advogado. Tudo isso traz esse risco nesse momento em que a segurança é permanecer em casa, né? Então, nós estamos, de fato, trabalhando essa matéria aqui no TRT do Rio Grande do Sul, né? Há um ato do Conselho Superior da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho e da Administração do TST, determinando que as audiências passem a ser realizadas e deveriam ser já a partir do mês de maio, né? Contudo, aqui, o nosso tribunal, num exemplo muito relevante, está ouvindo todas as partes. Constituiu um grupo de trabalho, o grupo constituído, inclusive, pela nossa Matracá 4, né? A nossa presidente também acabou de entrar, estou vendo aqui. Eu né? Quero cumprimentar a Carol, muito bem, Carolina Gralha, que bom termos a sua presença aqui, né? Muito importante. A Carolina está ajudando bastante a conduzir essas discussões junto com o tribunal. O nosso tribunal também está fazendo esse belo trabalho de ouvir a todos, né? Me parece essencial. Isso. E agora foi elaborada uma minuta, né? E ela foi agora distribuída para as entidades, para a OAB, para a SATEGS, para a GETRA, para a PEJUST, para a MATRA, enfim, os diversos atores do Judiciário Trabalhista Gaúcho, né, para que na quarta-feira que vem, provavelmente, ou provavelmente não, na quarta-feira termina esse prazo de manifestação para em seguida o nosso tribunal decidir, né? O mais importante de tudo, e talvez seja o norte principal dessa questão, é o respeito à independência do magistrado. O juiz que conduz o processo é quem deve ter esse feeling, né? Esse perceber se pode ou não avançar. Até agora estamos indo bem, estamos conduzindo bem o processo, né? Atendendo aos requerimentos, atendendo aos despachos, né? Determinando a liberação dos alvarás, não só para saque dos créditos, mas também para a liberação do FGTS, né? Por incrível que pareça, havia dificuldade, a Caixa não estava aceitando, nesse momento de crise, liberar recursos, e nós estávamos lá. Então, a partir daqui em diante, né, nós temos que aguardar. É certo que a pandemia vai passar, que a crise vai passar, não sabemos quando, né? Estou vendo que também mais colegas estão entrando, o Jorginho acabou de entrar, enfim, um abraço a todos, né, os advogados que também estão nos assistindo, né? Então, eu penso que, como você bem pontuou, nós temos que ter cautela, e creio que nós podemos esperar um pouco mais para avançar nas audiências de prosseguimento, nas audiências de instrução, né? E atender, sim, os casos emergenciais, onde houver a emergência, a necessidade, as partes vêm, a parte vem, entra com o requerimento, e o juiz aí observa e verifica como fazer. Talvez até uma sugestão que parece muito interessante é uma audiência prévia, só entre os juízes e os advogados, para ver se realmente precisa, que prova vai ser produzida, e estabelecer
parâmetros que possam dar seguranças a todos, né? Cada parte tem que ter confiança de que a prova será isenta, bem produzida, e o juiz mais do que todos, porque o juiz é quem realmente vai instruir o processo, a prova é a ele destinada, e ele precisa ter segurança de que a prova foi feita adequadamente, né? Continuo pensando que nada substitui o presencial, porque o processo é isso, quando o juiz sentencia, é porque ele sentiu o processo, ele sentiu o que as partes disseram, sentiu o que as testemunhas disseram, e do seu sentimento ele vai produzir a mais justa decisão ou a justa decisão. Muito bem. Colucci, olha só, vamos pensar o seguinte, a gente tem que lembrar de um artigo que é muito caro a todos nós do processo de trabalho, que é o artigo 765. O juiz do trabalho terá amplos poderes na condução do processo, que esses poderes sejam exercidos assim agora com a máxima cautela. E o que eu assisti de um colega mineiro nesse fim de semana, ele relatando que ele já está fazendo audiências de instrução, que ele observou que, às vezes, 30% dos processos que estão em pauta, às vezes, não tem provas, né, as partes, e os que têm estão sendo feitos com a máxima cautela. Uma outra questão que se observa também, que as audiências, elas são telepresenciais, tem o problema da internet, da queda eventual, mas parece que todos estão mais calmos e não há, assim, digamos assim, aquela animosidade que às vezes pode reinar entre empregado e empregador diretamente, ou os advogados, às vezes, entrarem nessa tensão, eu diria que a audiência sempre é tensa. Parece que o meio virtual também dá um certo distanciamento. E nessa linha, eu ouvi ontem o ministro, nosso vice-presidente do TST, ministro Luiz Felipe, comentando o seguinte, que o processo do trabalho ele é pensado na boa-fé. Então, a gente não pode partir da ideia da má-fé. Então, mas esse é um tema bastante polêmico, a questão das testemunhas, e me ocorreu uma ideia que talvez eu possa ser criticada, mas eu vou colocar até para alimentar o debate, que é o seguinte: se há um distanciamento do juiz com relação aos advogados, os advogados entre si, os advogados com as próprias partes, e que isso tem trazido, por enquanto, um clima mais amigável na audiência, quem sabe esse distanciamento da parte que convidou a testemunha, talvez a testemunha esteja num momento, possa ser até mais, ela está talvez mais não está no face-to-face, não está no cara a cara ali com a parte que convidou ela, quem sabe isso também possa ser um elemento de distanciamento, né? Se o juiz conduzir de uma forma interessante aqui o questionamento. Eu fiquei pensando nisso e vou deixar isso aqui uma interrogação, porque nem sempre, ok, diante do juiz, às vezes a presença física do juiz, as circunstâncias podem atenuar eventual má-fé processual, mas a gente sabe que nem sempre a gente consegue isso, né? E enfim, não é uma ideia que se tem, mas não sempre é assim. Então, essa questão das testemunhas, eu queria te ouvir, porque eu acho ela muito importante e necessária. Então, que a gente aborde, não é? Não, sem dúvida. Sem dúvida. O processo do trabalho, né? E essa é uma característica do processo do trabalho, a sua informalidade e um dos princípios, o princípio da conciliação, né? A presença das partes sempre foi para nós um dogma, né? Sempre foi para nós um caminho seguro a ser trilhado, né? Passado isso, a prova testemunhal, ela, diferentemente dos processos dos outros ramos do Poder Judicial, ela é largamente utilizada na Justiça do Trabalho, né? No princípio da primazia da realidade, né? Onde os fatos preponderam, a prova testemunhal tem este elemento muito importante para auxiliar e ajudar no convencimento do juiz, com todos os riscos que, eventualmente,
essa prova testemunhal possa trazer, né? Por isso, continuo pensando, né, trabalhando com a ideia de que a presença, que a audiência presencial na instrução, ela é fundamental. É certo, Luciane, que a Justiça do Trabalho, o Judiciário como um todo, e nós todos, não seremos mais os mesmos depois dessa grave crise que estamos enfrentando, né? E muitas das ferramentas e muito daquilo que estamos utilizando hoje poderão ficar em definitivo, né? Poderão ser incorporados ao dia a dia da nossa vida, né? Mas essa questão da prova, da produção da prova, eu continuo pensando, imaginando que ela se faz necessária a presença das testemunhas diante do juiz, né? Até mesmo para você fazer e firmar o contraditório, né? Para que o juiz tenha a segurança e possa realmente validar o máximo possível essas testemunhas. O caminho é esse, nós seguirmos, né, o 765, o artigo 765 da CLT, garantirmos a independência do juiz. Se a pandemia, se o isolamento continuar por mais um bom tempo, muito além do que já está, talvez realmente seja necessário partirmos para a realização das instruções, né? Mas tanto quanto possível, vamos aguardar o máximo possível e vamos deixar isso, essa responsabilidade ao critério do juiz. O juiz tem sim esse poder e essa percepção para avaliar se deve avançar ou não nessa matéria. Nós temos colegas, você mencionou o colega de Minas Gerais, nós temos colegas aqui da 4ª região, que já estão fazendo audiência, estão empolgados com a ideia, audiência de instrução, né? E outros nem tanto, né? E até numa pesquisa, parece que, né, você falou meio a meio, mas acho que mais da metade, entendendo que não ser necessário, não ser conveniente realizar as audiências neste momento. E além de tudo, né, vamos preparar, vamos nos preparar porque a atenção que também os próprios advogados não estão conscientes, não estão seguros e formularam pedidos tanto aqui no nosso tribunal, no CNJ, no TST, tá? Pedindo para a reconsideração dessa decisão para que se postergue para mais adiante essa realização das audiências de instrução. Muito bem. E, Colucci, assim, eu gostaria de te ouvir assim, sobre um ponto, porque você tem essa visão nacional, não é? E o Brasil é muito dispar, ou seja, nós temos regiões bastante avançadas e não. Como é que está? Como é que tu vês boas práticas em quais regiões? A gente poderia citar aqui as nossas boas práticas. A gente tem criado várias oportunidades aqui de trocarmos experiências, de estudarmos. A escola judicial está muito envolvida, todas as escolas judiciais estão vendo, mas para atender os advogados, as OABs estão organizando cursos. Eu acho isso muito importante porque, como diz a declaração da OIT, a gente tem que fixar em capacitação, instituições justas e proteção à dignidade do trabalhador. Isso é a declaração de centenário da OIT. A centralidade do ser humano no trabalho implica nisso, ou seja, capacitação. Então, os primeiros a se capacitarem também podem ser os juízes nesse momento, porque a gente precisa ter essas ferramentas novas, né? Como é que tu está assistindo? Assim, eu queria que comentasse algumas boas práticas, que essa ideia de cooperação também é uma ideia importante nesse período de pandemia. Então, se pudesse nos trazer alguma boa prática, antes da gente passar para as questões nossas mais finais, que a gente ainda tem uns 10 minutos. Então, eu queria que tu comentasse. Ótimo, Luciane. Só para referir aí, por exemplo, o debate das audiências está interessante, né? O Jorge acha que não há comprovação científica, né? O nosso colega Jorge Araújo, para a realização presencial das audiências. Obrigado, Jorginho, pela colaboração e pela assistência, né?
a advogada Karen também está colocando que audiências presenciais são essenciais, mas há situações que seria conveniente fazer audiência à distância, né? A testemunha que já não mora distante, enfim, não tem recursos para se deslocar e assim por diante. Muito obrigado. O Gilberto também entrou, nosso querido Gilberto, nosso presidente da academia, também entrou agora, também está nos cumprimentando aqui. Isso. Legal. Tá? Mas então, seguindo, né? O tempo que parecia que era muito, né? 1 hora, daqui a pouco já estamos partindo para a parte final, para o terço final da nossa live, né? A nível de Brasil, há uma preocupação muito grande, né? Porque as situações são muito diferentes, são muito díspares, né? O Maranhão está com lockdown, né? O Amapá também acabou de fechar. O Rio de Janeiro também está numa situação muito crítica, né? O Rio de Janeiro, inclusive, conseguiu uma decisão do CNJ na terça-feira da semana passada para suspender, né, prazos e realização de audiências, né? Temos situações mais tranquilas, de fato, acho que o Rio Grande do Sul se preparou, realmente, você colocou bem, para enfrentar toda essa situação, né? Os poderes estaduais e municipais atuando de forma mais orquestrada, mais organizada, né? E por isso se permite essa atuação. Pelo que a gente percebe, e aí a Anamatra é de fato essa caixa de ressonância, porque ela funciona não só através da sua diretoria, como também pelo Conselho de Representantes, que é um colegiado formado pelos 24 presidentes das Amatras, né? E cada região vai trazendo, vai pontuando, olha, estamos com esse problema, estamos com esse outro problema, aqui não é conveniente voltar, não queremos a realização das audiências presenciais ou das teleconferências e assim por diante. E aí nós vamos trabalhando, né? Essas resoluções, né? 313, 14, 318 do CNJ, 18 do CNJ, sim, contaram também com a nossa participação. Houve um grupo de trabalho formado lá e a Anamatra e as associações AMB e a JUF também participaram. E muito do que saiu lá saiu também de tudo aquilo que nós fomos ouvindo e trabalhando dentro do possível, foi sendo levado, tratou-se de um colegiado, desse grupo de trabalho que depois acabou saindo para o colegiado, né, para o plenário dos conselheiros, que também tiveram e fizeram mais alterações e modificações, né? Então, a nível de Brasil, sim, as questões também envolvem o que envolve aqui, envolve lá. E o que preocupa de fato mais são essas regiões onde a crise está mais aguda. Mesmo em São Paulo, né, onde o número de mortes e de infectados é muito grande, há toda essa preocupação dos colegas, dos juízes, dos advogados e de todos que estão lá, né? Sim. Mas muito bem. Então, Colucci, eu diria assim, então, o que se tem feito em nível institucional é muito interessante. Por exemplo, eu vejo OABs, às vezes, abrindo espaços para os advogados usarem as suas salas no interior para terem esse acesso à justiça e terem acesso à internet e outras medidas, né? E vejo também todo o interesse do nosso tribunal em fazer as coisas com o máximo segurança, o máximo respeito ao acesso à justiça. Então, finalizando aqui, indo para o final, eu queria comentar uma outra situação, que é o seguinte: se a gente tem esses 70 milhões de brasileiros que têm um acesso inseguro à internet, talvez realmente as medidas sejam, claro, de fundo estatal. E você falava no início da live a necessidade do Estado implementar condições. Eu te perguntaria, assim, você acha
agora, também que a gente precisa de criatividade e os agentes públicos têm uma certa responsabilidade na implementação desses direitos sociais, desse direito de acesso à justiça. O que você me diria, primeiro, sobre como financiar esse acesso à justiça, de onde poderia vir esse aporte, e uma outra questão que envolve os agentes públicos e nós, juízes, a MP 966, que flexibilizou algumas responsabilidades do agente público em época de pandemia. Eu queria que você referisse, então, a questão da responsabilidade. Como podemos financiar o acesso à justiça, de um lado, como o Estado poderia, os tribunais pensarem, ou, enfim, os advogados, vai ficar a cargo dos advogados financiarem a internet dos seus clientes, ou, enfim, ou vai ficar a cargo de cada testemunha decidir se vai comprar mais internet para poder depor. Enfim, isso é um problema. E a outra questão, por outro lado, é o quanto de responsabilidade se tem a partir da MP 966. Então, um pouco eu queria te ouvir sobre esses dois pontos. E aí já aproveitar e fazer as considerações finais, que são coisas que ninguém sabe certo. ainda. E agradecer a todos os que estão fazendo manifestações. Nós não estamos conseguindo colocando seus comentários, né? Eu acho que isso a live é destinada a todos, né? Muito obrigado mesmo. Me surpreendeu muito a edição da MP 966, né? Fico pensando, né, a quem ela se destina ou a quem ela vai beneficiar. Quer dizer, nós não podemos flexibilizar a segurança, né, da realização dos atos. Mesmo no momento de crise, mesmo nesse momento da pandemia, as decisões estão sendo tomadas por todos e que pese a urgência e a necessidade da máquina do Estado ser mais ágil, mais rápida, mas todas as decisões são tomadas com todas as cautelas. Vamos usar o nosso exemplo sempre, como agentes públicos, né, representantes do Estado. As decisões que nós estamos tomando, às vezes decisões difíceis, pesadas, interditar um frigorífico, né? Nós estamos tomando uma decisão de forma fundamentada, bem pensada, bem analisada, né? A liberação de recursos para os hospitais, são decisões pensadas, né? A decisão do parlamento, quando delibera, quando aprova uma medida, né? O orçamento de guerra, a PEC 10, né? Em que separa o orçamento da crise do orçamento geral da União, com a ideia de que se possa ter um controle maior sobre os gastos, né? Afinal, você precisa comprar mais rapidamente respiradores e ainda assim a corrupção está aí, né? Vi lá numa reportagem ontem, lá também no Rio de Janeiro, né? Os respiradores comprados com um valor muito acima disso tudo, né? Fico aqui pensando que o Estado... Colucci, não só a corrupção também, a questão da má gestão do dinheiro, porque não se sabe exatamente qual vai ser a necessidade no futuro. Por exemplo, Minas Gerais construiu rapidamente hospitais de campanha, um hospital de campanha que não está sendo usado, tem inúmeros leitos sobrando. Então, mas isso foi uma precaução... Uma prevenção, né? Uma precaução, enfim, que não era necessária e se gastou. Então, assim, é difícil realmente o gestor andar bem diante de um vírus que não se sabe qual é a abrangência, quanto tempo se leva para uma pessoa curar ou não, se estamos longe ou perto da cura. E eu diria que esse mesmo risco e essa mesma incerteza ocorre para nós nas audiências. Nós não sabemos quando é que nós vamos realmente voltar a ser presenciais, por exemplo, né? Então, sem dúvida. Nesse ponto, parece que a MP dá uma, digamos assim, como é que eu vou dizer, uma amenizada nessa responsabilidade do gestor,
Mas, embora eu ouvi o governador de Minas oferecendo aos outros estados que transportem enfim, as pessoas doentes para lá, e não se sabe se isso aí é viável, enfim. Então, é tanta coisa para a gente, né, debater que não é... Não, não, sem dúvida, sem dúvida. Mas o que me parece da medida 966, que nós já temos os instrumentos de punição. Quer dizer, para que isso? É para simplificar, para facilitar? Não, não, eu pessoalmente não vejo essa necessidade dessa definição desse erro grosseiro, desse dolo. Quer dizer, ninguém está aí trabalhando com dolo ou com erro grosseiro por causa da crise, por causa da pandemia. Então, vejo com reservas, né? Talvez o Congresso possa aperfeiçoar ou até mesmo rejeitar a medida provisória 966. Mas quanto aos recursos, aqui novamente nós precisamos trabalhar com o Estado, né? O Estado, o país, o governo precisa injetar mais dinheiro, mais recursos, né? Mais investimentos na internet, né? Aumentando aí do 4 para o 5, enfim, né? Da internet. O nosso Tribunal Superior, a nossa Justiça do Trabalho tem um grande investimento na área da informática, né? Hoje estamos totalmente informatizados, né? Processos físicos é uma minoria daqueles processos muito antigos que dependem aí de alguma circunstância para serem concluídos. Mas nós investimos, apesar, né, das restrições orçamentárias impostas pela Emenda Constitucional 95, né, apesar dos recursos que minguaram muito para esse ano, teremos uma dificuldade séria para enfrentar, para chegarmos ao final do ano, a Justiça do Trabalho também está fazendo a sua parte. Então, dessa união de esforços é que nós precisamos, sim, buscar condições de melhorar essa infraestrutura, para aí sim melhorar a internet e melhorar a logística para que possamos, quem sabe, lá na frente, avançar com segurança também para a realização de todas as audiências, né? Interessante também, Luciane, só para a gente enfim, avançar aqui, né? Que o Estado não pode pensar somente no mercado, não pode pensar somente na questão financeira, na questão orçamentária. É necessário que pense também na questão social, né? Que valorize muito essa questão. Por isso que nós, falei aqui, você também falou e concordou da necessidade de que a remuneração, que o pagamento, que seja mantido o pagamento integral a todos os trabalhadores. Só assim o Estado volta a funcionar e se mantém os empregos, se dá segurança a todos e se valoriza o cidadão brasileiro, né? A gente percebe, claro, quem está lá cuidando do caixa é o ministro Paulo Guedes, a gente vê toda essa preocupação, toda essa questão muito séria, né? Da onde vem o recurso, mas neste momento de crise nós temos que pensar no cidadão brasileiro e na sociedade brasileira. Muito obrigada, Colucci. Eu diria o seguinte, está circulando aí na Folha de São Paulo e em outros jornais brasileiros um manifesto de grandes professores de universidades, Universidade de Harvard, Universidade de Yale, várias pessoas do mundo acadêmico falando o seguinte, na defesa dos trabalhadores mais vulneráveis, esses que estão na linha de frente, os nossos lixeiros, aqueles que não pararam, aqueles que estão nas atividades essenciais. E eles dizem justamente que os governos têm que centrar naquilo que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 23, diz, que o trabalho é um direito humano fundamental e, por isso, ele precisa ser protegido. Aqui na América Latina se tem falado em abonar, de certa forma, as dívidas fiscais dos estados, né, a dívida pública, para que se tenham mais recursos para investir justamente no coronavírus. Eu achei essa ideia interessante, assim como a renda mínima de inserção, e a gente poderia falar da taxa Tobin, que é sobre financiamentos e uma taxação de financiamentos internacionais. A gente volta à discussão da renda mínima de inserção e outras. Então, é um momento de renovar essas ideias de proteção, de renovar
a força do Estado Social e das nossas instituições, especialmente a Justiça do Trabalho. Então, eu te agradeço muitíssimo por ter essa visão ampla da Justiça do Trabalho e esperamos, né, atender os nossos jurisdicionados, como tu mesmo disseste, com a responsabilidade que nos é própria e dentro das nossas possibilidades. Então, muito obrigada e nos vemos.